Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e eu trouxe aqui para compartilhar com os irmãos mais uma parte do ensinamento sobre o arrebatamento. Desta vez nós vamos falar sobre Daniel, capítulo 9, dos versículos 24 até o 27, e também vamos falar um pouquinho a respeito de 2 Tessalonicenses, aquilo que o apóstolo Paulo coloca, que condiz com Daniel 9. Antes eu gostaria de convidá-lo a conhecer uma obra missionária que está na descrição desse vídeo. E se você ainda não conhece o trabalho dos nossos irmãos, clica no link, conheça. E se você puder, se Deus tocar no seu coração, mande alguma ajuda para os nossos irmãos, ok? Eles fazem um trabalho realmente de ser luz nas trevas. Irmãos, eu peço desculpas pela objetividade deste vídeo, eu vou direto ao ponto, porque como os irmãos já sabem, o meu recurso é limitado, eu preciso realmente fazer vídeos bem rápidos. E para que eu possa, então, aproveitar o tempo de maneira para explicar o conteúdo, nós precisamos fazer a coisa bem objetiva. Eu vou ler para os irmãos o texto de Daniel, capítulo 9, do versículo 24 até o 27, na minha versão King James 1611. Diz assim: 70 semanas são determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade, a tua santa cidade, para terminar a transgressão e pôr um fim nos pecados e fazer reconciliação por causa da iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e profecia e para ungir o Santíssimo. Sabe, portanto, e entende que desde a saída da ordem do restaurar e construir Jerusalém até o Messias, o príncipe, serão 7 semanas e 62 semanas. A rua será construída novamente, e o muro, mesmo em tempos tenebrosos. E após 62 semanas, o Messias será cortado, porém não por si mesmo. E o povo do príncipe que virá destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o final da guerra, desolações estão determinadas. E ele confirmará o pacto com muitos por uma semana. E no meio da semana, ele fará cessar o sacrifício e a oblação. E pela disseminação das abominações, ele a desolará, até a consumação. E aquilo determinado será derramado sobre o desolado. Então, meus irmãos, eu fiz aqui para vocês um esqueminha, também de uma linha do tempo, né? Com relação às 70 semanas. E as 70 semanas são divididas de maneira que vai ficar 69 semanas de um lado e do outro lado uma última semana. Aqui, o primeiro item, onde eu coloquei ordem, eu estou querendo falar a respeito da ordem da reconstrução de Israel. Da ordem da reconstrução até a finalização foram 7 semanas, pelo tempo da profecia. A profecia é contada como 1 dia, 1 ano, 7 dias, 7 anos. 7 semanas são 7 vezes 7. É por isso que logo abaixo eu coloquei 49 anos. Essa ordem de reconstrução, ela foi dada no 20º ano do reinado do rei Ataxerxes, que foi lá em 455 a.C. E exatamente 49 anos depois, Jerusalém foi reconstruída plenamente. Isso
aconteceu então no ano 406 antes de Cristo. A partir dali, então, começa a ser contado as 62 semanas, que vai dar um total ali de 434 anos. E essas 62 semanas vão terminar na chegada do Messias. Aqui nós temos que ter bastante cautela para a gente conseguir identificar exatamente o que está falando. Se nós pegarmos o ano 406 e tirarmos 434, vai dar 28. Só que existe também o ano zero. Ou seja, nós acrescentamos mais um ano nessa conta, vai dar no ano 29 depois de Cristo. Este é o ano da crucificação de Jesus Cristo. Talvez você esteja se perguntando, mas Cibele, o ano da crucificação não teria que ser 33 depois de Cristo? Muito bem, só que Gregório, ao definir o calendário cristão, ele teve uma margem de erro. Os historiadores falam a respeito disso. Se você fizer uma rápida pesquisa, você vai descobrir. Então, se o calendário estivesse correto, realmente estaria ali 33 depois de Cristo. Mas por conta deste erro, foi considerado o ano do nascimento de Jesus Cristo depois da verdadeira data. O fato é que em 29 depois de Cristo, o Messias é estabelecido. Por quê? Porque Jesus Cristo dá a sua vida por suas ovelhas. O Messias entrega a sua vida para expiar o pecado das pessoas, conforme predisseram os profetas. E é aqui, meus irmãos, que existe uma lacuna do tempo. As semanas ali não são contadas. Se você observar na linha do tempo que eu desenhei aí, eu mudei a cor. Este é o período da igreja. E nesse período, o Messias não nos deixou só. Ele deixou para nós o Espírito Santo. Quando termina esse tempo, Jesus disse que nenhum homem saberia, nem os anjos, nem o Filho, somente o Pai saberia a hora. Este tempo em azul não é o tempo de Israel, não é o tempo da profecia, é o tempo da igreja. Tanto ele não é contado, como no versículo 26 ele vai dizer assim: e após 62 semanas, ele não determina em quanto tempo, mas ele diz que o Messias será tirado, será cortado. Olhando para Jesus Cristo, o nosso Messias, nós sabemos que para que o Messias seja cortado, então o Espírito Santo tem que ser tirado da terra. Porque Jesus disse que não ficaríamos órfãos. Nós teríamos o Espírito Santo até a consumação. Ou seja, nós teríamos o Espírito Santo enquanto estivéssemos aqui. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho aqui aberto agora 3 versões da Bíblia. Eu tenho João Ferreira de Almeida, eu tenho Bíblia King James e tenho a BTX. E nas 3 existe um detalhe que eu preciso compartilhar com vocês. As 3 chamam o Messias de príncipe com P maiúsculo. Mas depois elas chamam um outro príncipe que virá, depois que o Messias for cortado, com P minúsculo. Nós sabemos que no hebraico não existe essa diferença. Porém, os tradutores, todos eles perceberam a diferença entre um e outro e eles passaram isso para nós. A profecia fala que o Messias é tirado, então vem um príncipe e tem com ele um certo povo. E que este povo, no final, vai ter um papel importante. Mas primeiro eu quero dizer para vocês sobre o final do tempo da igreja, a retirada do Espírito Santo e a chegada do anticristo. Da esquerda para a direita, no nosso desenho, ela é a 4ª seta. Agora nós vamos
para entender essa parte, lá para 2 Tessalonicenses, nós vamos ler o capítulo 2, versículos 7 ao 10. Se você tiver a oportunidade, acompanhe isso na sua Bíblia. É muito importante que você veja, é muito importante que você anote. Muitas pessoas têm dúvida neste ponto aqui, e estudar é a melhor forma de termos uma clareza a respeito deste assunto, de não sermos enganados por tudo aquilo que é falado hoje em dia. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 7, diz assim: Porque o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora resiste até que do caminho seja tirado. Nós sabemos que é o Espírito Santo. E então será revelado o iníquo, ou seja, o anticristo, a quem o Senhor consumirá com o espírito de sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça naqueles que perecem, porque não receberam o amor da verdade para que pudessem ser salvos. Então, amados, lá em Daniel fica claro que o tempo do Messias é cortado e vem o príncipe com outro povo, né? Com o povo dele. E Paulo complementa dizendo que esse príncipe, ou seja, o antimessias, o anticristo, ele só aparece quando o Espírito Santo é tirado. Eu gostaria mesmo que você realmente pegasse firme neste assunto, que você realmente estudasse na sua Bíblia. É para isso que eu estou trazendo todas as referências para vocês. Então, quando isso acontecer, quando o anticristo chegar, lá em Daniel 9:27, vai dizer que ele vai firmar um pacto com muitos por uma semana. Uma semana, 7 anos. Queridos, esse é o tempo da grande tribulação. Porque o anticristo, ele vai firmar um acordo que ele demora 7 anos. Ele tem uma validade de 7 anos. Esse é o tempo da grande tribulação. Também o Antigo Testamento vai dizer que a grande tribulação é para a casa de Jacó, é para Israel. O acordo do anticristo, ele vai envolver, ele vai ser direcionado à paz em Israel. Uma outra coisa que o anticristo vai fazer é facilitar, ou seja, impulsionar a construção do terceiro templo. Porque é no terceiro templo que vão ser feitos os sacrifícios nos 3 primeiros anos e meio. Então ele virá com um papo bonito, de paz, de prosperidade, de segurança para as nações. Tudo isso faz parte do papo do anticristo. Nós vamos conviver todas as religiões juntos e isso vai trazer uma certa paz, etc, etc, etc. E ali, amados, quando terminarem então os 3 primeiros anos e meio, ele vai se rebelar. Ele vai romper o acordo. E com isso, ele vai fazer parar os sacrifícios dentro do templo. Com relação a isso, nosso amado apóstolo Paulo nos ajuda a entender lá na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, onde ele diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de modo que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele vai querer tomar o lugar daquele que é adorado no templo. E a partir então deste momento, são mais 3 anos e meio de guerras, de muita destruição. E essa profecia termina então com o que diz no versículo 26 a respeito desse príncipe e do seu povo. Diz ali que o seu fim será com uma inundação. E até o final da guerra
desolações que virão sobre Israel. Irmãos, eu tentei de uma certa maneira aqui fazer uma coisa bastante clara, embora muito simples, e eu gostaria de saber de vocês se está dando para entender, se o assunto está sendo claro, se ainda estão restando dúvidas. Por favor, aponte nos comentários, ok? Deus abençoe a sua vida. Se puder, me ajude compartilhando esta mensagem com outras pessoas, tá bom? Deus abençoe e fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.